Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso programa Webinar da Indústria, esse projeto que tem o apoio e o patrocínio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, a nossa FIEB. A gente está chegando aí no finalzinho do ano de 2025 e nada melhor do que a gente aproveitar esse período para fazer um balanço do que foi 2025 e já projetar o ano de 2026, embora no Brasil fazer previsões é sempre muito complicado, né? Principalmente em ano eleitoral, em ano de disputa política, de polarização política. Mas, enfim, vamos fazer esse exercício hoje. E para entender esse cenário, para me ajudar a conduzir esse programa, um convidado super especial, eu estou com o Vladson Menezes, ele é superintendente da FIEB, um profundo estudioso aí da economia, da indústria baiana, está sempre muito bem informado em relação ao que acontece na economia da Bahia e do Brasil e na indústria. Vladson, obrigado pela sua participação aqui com a gente. E a minha primeira pergunta, Vladson, é justamente isso. Você faça um balanço do que foi 2025 para a economia e para a indústria baiana e brasileira. Ok. Geraldo, é um prazer conversar com vocês e com sua audiência. De fato, 2025 foi um ano em que já houve uma desaceleração da economia, tanto da economia brasileira quanto da economia baiana, em parte refletindo o movimento mais geral, internacional, que tem a ver com o tarifaço, em parte em função de questões internas. A gente deve fechar esse ano, e aí há previsões diferentes, né? E a gente só pode assinar embaixo das nossas previsões, mas em relação à economia brasileira, a previsão do mercado financeiro é que feche o ano com um crescimento de 2,25, que é menor do que o pouco mais de 3% que cresceu ano passado, e a previsão da Confederação Nacional da Indústria é que feche o ano com 2,5% de crescimento da economia. Nos dois casos, a Bahia, seja comparado com 2,25, seja com 2,5, vai ter um crescimento levemente maior, tá? Esperamos crescer esse ano 2,6 na economia baiana. E esse movimento, né, mais geral, tanto da economia nacional quanto da economia baiana, tem a ver menos com a indústria e o setor de serviços e mais com a agropecuária. Esse ano, em função de uma super safra, principalmente de grãos, mas também de outros produtos agrícolas, a economia baiana, a economia brasileira, no setor agropecuário, cresceu 9,6%. Então, é um crescimento significativo. Com isso, a agropecuária carregou o PIB brasileiro, porque o setor de serviços como um todo deve crescer 2% e a indústria 1,8%. A indústria de transformação, né, que é o principal segmento industrial, espera-se que cresça, que feche o ano, segundo a CNI, com o crescimento de 0,7. Aí, gente, tem algumas questões, antes de entrar mais claramente na Bahia, que é o seguinte: o consumo, né, se eu olhar consumo e investimento, o consumo das famílias, ele está crescendo, mas a um ritmo menor, tá? Por que está crescendo? Porque a gente está no menor nível de desemprego histórico, tá?
E aí, quando eu falo histórico, é desde 2012, porque é desde 2012 que a gente tem a mesma metodologia de cálculo do desemprego. Eu tenho, com isso, uma massa salarial crescente e eu tenho que considerar que eu tenho vários auxílios governamentais, com destaque, obviamente, para o Bolsa Família, que ajudam a aumentar o consumo e isso dinamiza o conjunto da economia. Por outro lado, houve um crescimento do investimento, do que a gente, economista, chama de formação bruta de capital fixo, da ordem de 3,7%. Sempre eu estou falando estimativas, mas não vai mudar muito disso, porque a gente já está no final do ano. Uma parte desse investimento é investimento externo que chega ao Brasil, né? Porque nossos ativos ainda estão desvalorizados e nós somos uma economia que tende a se beneficiar, né, com o fato de que a gente tem relacionamentos econômicos sólidos com mercados distintos. Então, isso nos coloca estrategicamente numa boa posição e, por enquanto, os investimentos vêm crescendo. Isso, economia brasileira. Tá? Para a gente falar de Bahia, eu também tenho alguns movimentos parecidos. Né? Eu também tenho a menor taxa de crescimento da série histórica, embora essa taxa de crescimento na Bahia seja de 8,5%, e no Brasil essa taxa de desemprego é de 5,6%. A gente atribui isso a fatores estruturais. Nossa taxa de desemprego, e aí usando o termo desocupação, né, como um todo, tem sido historicamente maior do que o da economia brasileira, e, por outro lado, eu tenho uma informalidade também maior. Mas, mesmo assim, é a menor da série histórica. Isso faz com que a Bahia também aumente seu pessoal ocupado e tenha um certo dinamismo na indústria como um todo. Embora a nossa indústria seja mais de bens intermediários, hoje a gente tem mais bens finais do que tinha há algum tempo e uma parte do mercado é local, uma outra parte é Nordeste e o conjunto do país. Então, a gente se beneficia desse movimento. Essa é a primeira questão. Tanto é que, se eu olhar o que aconteceu no acumulado até outubro, né, que é um pouquinho diferente da nossa previsão, e olhar apenas a indústria de transformação, enquanto a indústria de transformação no Brasil cresceu 0,2% e deve fechar o ano com um crescimento de 0,7%, a indústria de transformação baiana cresceu, no acumulado até outubro, 1,8%, 1,1%, desculpe. E aí tem também alguns dados que são interessantes. Quem foi responsável pelo crescimento na Bahia? Primeiro, o refino. Mas o refino não é só de petróleo. É basicamente petróleo, mas também biocombustíveis. Isso marca um movimento de transformação do setor na Bahia. Eu tive investimentos relevantes, né? Por exemplo, de uma empresa chamada Oleoplan, na Chapada. Eu tenho alguns setores que vêm crescendo, além do refino. Eu terei investimentos ano que vem, mas sobre o ano que vem eu falo já. O outro setor é o de minerais não metálicos, que são basicamente insumos para a construção civil.
E a construção civil esse ano teve um desempenho muito bom. Teve um bom desempenho no Brasil, mas um desempenho muito bom na Bahia. E por quê? Primeiro, porque eu tenho obras de infraestrutura em andamento. Segundo, porque tem havido um crescimento bem razoável da parte habitacional, com destaque para o Minha Casa Minha Vida. Mas você ia fazer alguma pergunta? Não, eu queria... a previsão é fechar a indústria em torno de 1,5%, né, isso de crescimento. Isso. Se eu estiver errado, você me corrija, mas a pergunta é o seguinte... A indústria é como um todo, viu? Isso. A indústria de transformação é 1,1. Aí eu queria a sua avaliação, né? É um bom resultado ou estou aquém aí do potencial do nosso estado, aí do setor? Veja, se eu comparar, porque o resultado, teoricamente, não é bom para ninguém, né? Mas se eu comparar com a indústria de transformação brasileira, que tem uma expectativa de crescimento de 0,7, a indústria de transformação baiana vai crescer mais, vai crescer 1,1, tá? Não é um bom desempenho, porque é uma desaceleração, mas, de qualquer forma, mostra que a Bahia ainda tem um certo dinamismo em alguns setores. Se eu comparar o total da indústria, aí eu estou um pouco abaixo, porque a nossa extrativa não vai ter um bom resultado e a extrativa do conjunto do Brasil terá um bom resultado. Mas eu tenho destaque, porque a indústria são 4 segmentos, o principal é a transformação, que eu já falei, mas eu tenho extrativa, construção civil e os chamados serviços industriais de utilidade pública, onde entra aí energia, água e esgoto, que também deve ter um bom desempenho. Então, a gente não considera um desempenho ruim, não, mas temos que reconhecer que estamos perdendo dinamismo. E essa perda de dinamismo tem razões claras, né? Ela não é baiana só, ela é brasileira. E ela é brasileira porque eu estou passando por um cenário internacional difícil e eu estou passando por um momento de combate à inflação em que a gente tem visto uma taxa de juros que está fortemente elevada, né? Essa taxa de juros de 15%, ela impacta o consumo, né? Principalmente de 2 formas. Um é aquele consumo de longo prazo que eu tenho que parcelar e, quando eu parcelo, mesmo sem o consumidor saber, ele está pagando taxas de juros cada vez mais elevadas, então fica mais caro o produto que ele consome. Mas, de outra forma, porque as empresas investem menos, porque, como o consumo de um prazo um pouco maior cai, as empresas deixam de contratar num ritmo ainda maior e isso impacta o consumo como um todo, tá? Por conta disso, eu tenho uma desaceleração. E sem falar investimento mesmo, quer dizer, olha, eu tenho uma taxa de juros de 15%. Ninguém esperava um desempenho da construção tão significativo quanto foi. Isso mostra uma resiliência da economia. Mas, quanto tempo mais demorar a redução dessa taxa de juros, maior é o impacto no crescimento. Tanto é que as perspectivas de crescimento tendem a cair, né? Se a projeção da economia brasileira para esse ano é entre 2,25 e 2,5, para o ano que vem é 1,8, né? E a projeção da economia baiana para o ano que vem é 1,4, e para esse ano é 2,6. Então,
vai haver uma desaceleração, né? A Perfeito. gente não tem como fugir disso. Isso. Flávio, se você falou, já fez um pequeno balanço aí de alguns setores da economia em 2025, né? Construção, a questão do refino, mas uma preocupação em um setor que é muito forte aqui, muito representativo, né? E foi por muitos e muitos anos o carro-chefe da nossa economia, é o setor de química e petroquímica, né? E a gente tem passado também uma dificuldade, até mesmo por uma questão nacional, internacional, né? É Faz um verdade. balanço do que foi o ano aí, o que é que vocês avaliam aí de necessidades para o setor. Ok. Se eu pegar os últimos dados fechados, né, que é da pesquisa industrial mensal referente a outubro, e pegar o período de janeiro a outubro, a produção de produtos químicos na Bahia caiu 7,6%. Então, claramente, eu estou num movimento descendente, né? E o que ajuda a explicar isso aí, né? É um conjunto de movimentos, mas vamos lá. O mercado petroquímico ele é muito competitivo do ponto de vista internacional. E eu tenho, né, um mercado específico, que é o mercado americano, que foi muito agressivo na aplicação das tarifas. O que acontece? Quando as tarifas caem, não só eu reduzo minhas exportações para os Estados Unidos, e o setor exporta para os Estados Unidos, agora está exportando menos, mas eu também tenho um movimento de outros países que, por não poderem colocar produtos no mercado americano, vão buscar diversificar. E a gente sofreu isso, né? A gente sofreu a invasão de produtos asiáticos, de produtos canadenses também, de produtos, entre os asiáticos, o destaque maior é a China, que tem uma escala muito maior e que teve uma redução de custos, porque nesse mundo fortemente integrado, o insumo, o gás natural da Rússia, que teve dificuldade de entrar na Europa, passou a entrar na China, né, a um custo mais barato. A China tem uma escala muito maior que a nossa. Então, ele botou o produto aqui mais barato que o nosso. Essa é uma questão. Aí, o que acontece? Nosso setor cai. E olhe que o setor tem tentado se proteger, né? Alguma proteção se conseguiu. Alguns países entraram na lista de exceção à tarifa externa comum do Mercosul e, com isso, tiveram algum aumento de tarifa. Mesmo assim, o setor sofreu. Outros produtos entraram com processos antidumping e conseguiram uma proteção até maior. Mas o balanço total disso foi uma queda do setor petroquímico. E essa queda, ela não é só por conta desse movimento que eu estou falando, de invasão de produtos importados. Eu também tenho um outro movimento, que é um movimento mais amplo e que vem ocorrendo nos últimos anos. A gente está num movimento de baixa cíclica do setor. O que é isso? É um segmento fortemente intensivo em capital e fortemente oligopolizado. Esse segmento oligopolizado se caracteriza por investimentos que se antecipam à demanda. Isso aconteceu nos últimos anos, né? Do final da década passada para cá, teve mais investimento, ou seja, crescimento da oferta, do que da demanda. E aí os preços internacionais já tendem a cair. Então, eu sofro duplamente. E o pior é que esse viés de baixa está mais longo do que os anteriores, porque houve investimento nos Estados Unidos, investimento na China, investimento na Arábia Saudita, e a gente aqui na Bahia, né, não tem tido também
investimento em modernização suficiente pelas dificuldades que o próprio polo vem sofrendo. Com isso, né, a expectativa é que o setor continue sofrendo em 2026, mas há alguns elementos que podem mudar um pouco isso, né? Um deles, e eu não falei da questão da Braskem mudando a estrutura de capital, mas um deles é esse, né? Se de fato essa mudança de estrutura de capital vier associada a novos investimentos e até uma mudança da política de preços da Petrobras em relação à nafta, posto que está vendendo para uma empresa que vai ter uma participação maior ainda da Petrobras, isso pode melhorar. Um outro elemento que pode gerar uma melhora foi a aprovação pelo Congresso do PRESIC, que é um programa de incentivos para a petroquímica associado a investimentos sustentáveis, digamos assim, né? Seja químicos verdes, seja a redução da emissão de carbono, isso pode também significar uma retomada do setor. Mas a gente não espera uma reversão significativa, isso é processual. Né? Até porque esses produtos, os novos produtos petroquímicos, a química verde, ainda está em fase bem inicial e, portanto, tem preços mais altos que os preços dos petroquímicos tradicionais. Então, não vai chegar e gerar uma reversão imediata nesse mercado, Geraldo. Perfeito. A gente daqui a pouquinho vai falar um pouco de 2026, mas eu queria tocar em outro assunto que eu acho que é relevante, que é a questão do emprego industrial. Né? E a gente acompanha aqui a questão do CAGED, né, que traz o emprego formal, e me chamou muita atenção quando você soma, e eles fazem uma divisão lá de indústria e construção, mas quando você soma indústria e construção, foi o segundo setor, né, que mais gerou empregos formais na Bahia durante esse ano de 2025, só superado pelo setor de serviços. Né? Isso foi uma boa notícia? O que se deve a isso? Então, é bem interessante, né? A construção civil, até outubro, teve uma elevação aí de 10,8% no emprego gerado, né? É muito significativo isso, tá? E o que gerou isso aí? Né? Até, poxa, mas com taxas de juros de 15%, a construção civil foi destaque. Né? Se eu verificar, boa parte desses empregos foi no interior do estado, até mais do que na região metropolitana. E boa parte tem a ver com o Minha Casa Minha Vida, além de alguns investimentos em infraestrutura. Né? Por exemplo, se eu olhar Salvador e Camaçari, na indústria, o destaque maior, de longe, é construção. Mas se eu olhar no interior do estado, cidades como Barreiras, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Luiz Eduardo, também geraram fortemente empregos na construção civil. Olha, pegar uma cidade só, Luiz Eduardo Magalhães, né, que aumentou os empregos industriais e a construção aí dentro, 1.135. E a Salvador aumentou os empregos industriais em 8.000 empregos. 1.135 em Luiz Eduardo, proporcionalmente, é muito mais do que 8.000 empregos em Salvador. Então, isso mostra um dinamismo, tá? Que deve persistir, embora num ritmo
um pouco menor. Tá? A construção tem sido um destaque e mostra que, assim, é um setor que permanece dinâmico. Pode ser até que ela não desacelere tanto ano que vem. Isso vai depender do ritmo de redução da taxa de juros e dos investimentos que estão sendo anunciados. Por exemplo, se a ponte realmente começar as obras em meados desse ano, eu vou gerar muito emprego, né? Eu tenho emprego no VLT, eu tenho emprego em outros investimentos de infraestrutura. Se de fato eu conseguir retomar a ferrovia, a FCA, vou ter emprego aí, porque ela vai ter que investir no nosso tramo sul, que é o trecho que vai ligar a região metropolitana de Salvador a Minas Gerais. Já liga, né, mas vai ligar de forma mais eficiente. Tudo isso gera emprego. Aí eu já estou entrando no ano que vem, né? Já me antecipei um pouquinho. Mas, assim, é por isso que a gente sabe, vai ter uma desaceleração, mas não tão significativa. Perfeito. Já falando de 2026, já pegando esse gancho aí, você já falou da construção, mas tem outros setores aí que devem se destacar também, né? Fala um pouquinho, e você já falou de refino de petróleo, qual é a perspectiva para esse setor que é tão representativo na cadeia industrial, né? Máquinas e materiais elétricos, como é que vocês estão enxergando aí? Bom, vamos lá. Considerando que eu ainda terei um crescimento do PIB no Brasil, embora menor, considerando que tem investimentos já anunciados, eu vou falar aí de alguns desses setores. Bom, primeiro, refino, eu tenho uma modernização da refinaria, mas eu tenho dois investimentos para o ano que vem que são significativos. Primeiro, é o da Impasa. É um investimento de 2 milhões de reais que deve gerar uma produção, né, significativa de 500 milhões de toneladas de ano de biocombustíveis, né, baseado de etanol, na verdade, etanol de milho, que é um tipo de biocombustível. Eu tenho outro investimento, um pouco menor, de uma empresa chamada Impacto, que também está sendo anunciado e que, caso venha se concretizar, vai transformar aquele oeste da Bahia num grande produtor, inclusive em nível nacional, de biocombustíveis, o que significa, junto com o refino, um elevado crescimento para o setor. Então, petróleo e biocombustíveis devem continuar numa dinâmica ascendente. Construção civil, eu já falei, tá? Também uma dinâmica ascendente, embora desacelerada, e produção de minerais não metálicos, eu também imagino um crescimento, a partir das informações que a gente tem, em função da própria crescimento da construção civil. É uma desaceleração, mas ainda é crescimento. Em relação a materiais elétricos, Geraldo, que você me perguntou aí, é interessante, né? Porque o setor não cresce tanto no Brasil quanto cresce na Bahia. Mas aí eu tenho um fenômeno específico, que é a inserção de uma empresa, uma inserção muito bem sucedida, que é de uma empresa chamada Mondial, tá? Que não só está crescendo, por exemplo, o setor cresceu 20% na Bahia em 25, pelo menos até outubro. Isso é basicamente a Mondial, não é a única, mas é a principal. Para o ano que vem, ela anunciou uma unidade nova em Cruz das Almas. Então, vai continuar crescendo.
tá? O que mostra que a gente tem perspectivas boas em alguns setores. Eu não posso também deixar de falar da BioID, né? A BioID já vem crescendo, tem gerado novos empregos, né? A gente calcula não, na verdade, dados do CAGED no setor, e o setor é basicamente a BioID, gerou aí perto de 1.700 empregos em outubro, começou o ano com 200 e pouco, então foram quase 1.500 novos empregos, tá? A empresa anunciou que em 2 meses produziu 10 mil veículos. Agora, a gente tem que ver o que vai ser esse ano, né? Até porque, e a gente tem que ser claro, a boa parte das vendas da BioID, que foram significativas, elas são derivadas de importações. Eu estou começando. Primeiro, eu importei direto o veículo. Isso. Agora, eu estou fazendo o que se chama de SKD, né? SKD, eu importo os kits praticamente prontos e faço só a última montagem do veículo na Bahia. No ano que vem, a previsão é ser CKD, também é montagem, mas já de mais partes. Aí eu vou ter alguns insumos aqui. Eu homologuei, né? Eu não, a empresa, né? Homologou a Continental como fornecedora de pneus. Há notícias de 2 novas fornecedoras em processo de homologação de outras autopeças, uma delas também chinesa, fora da Bahia, em São Paulo, e uma outra aqui na Bahia. A gente não sabe mais informações, mas isso é sinal de que alguma coisa pode acontecer. Mas veja, e isso é relevante, até agora, se eu comparar com o ano passado, as importações de veículos e autopeças, elas foram de 3.715 mil dólares. Sim. Nesse ano, foram de quase 240 mil dólares. Só mostra o seguinte: ou eu estou importando o veículo de fora, ou eu estou importando os kits. A gente espera que isso se reduza nos próximos anos e que eu tenha mais produção interna. Então, a BioID é bom para a Bahia, mas ainda é uma incógnita em relação ao efetivo impacto positivo que ela terá, tá bom? Aí tem outros setores, mas vamos lá, diga, pergunta. Não, eu só lembrei também que você falou da BioID, eu me recordei aqui de outro movimento que a gente vai ter, que é interessante, né? Porque era uma unidade que estava parada, que é a Fafem, né? Que reabre agora em janeiro, confirmado pela Petrobras, né? Verdade, isso aí vai ter um impacto positivo e é interessante também, porque a gente está vendo que quando a Petrobras entra nos negócios, e aí aqui sem considerações de ordem ideológica, mas a política de preços dela se altera, e isso gera, para a Bahia, que tem nesse setor uma relevância, isso é um estímulo para o crescimento no Estado, né? Um dos problemas da própria Unigel é que comprava os insumos e, basicamente, o gás natural a um preço muito maior que o preço internacional. Quando a Petrobras retoma essa atividade, a política de preços dela muda e facilita o investimento no setor, que a gente espera que aconteça de novo. Não temos maiores informações, mas certamente será positivo, tá, Geraldo? Tem também renováveis, hein? Que é importante falar. Deixa eu só pegar esse gancho da Unigel que você comentou, que é uma empresa que tem passado por uma crise, né, e que nos últimos anos estava
cuidando, estava administrando a favela. E você tem alguma atualização em relação à empresa, inclusive por conta do grande projeto que eles tinham de hidrogênio verde, seria o primeiro grande projeto do Brasil, inclusive, né? Eu não sei se você tem alguma atualização em relação a isso. Olha, esse projeto foi adiado em função da crise da empresa. Sei apenas que estão buscando parceiros para viabilizar isso aí. Agora, uma observação que eu faço é que o hidrogênio verde, o hidrogênio de baixo carbono, ele é uma tendência, mas ainda demora um pouco a ter uma maior viabilidade econômica. O que se esperava de um movimento rápido, que a gente esperava há 2, 3 anos atrás, em nível internacional, está também desacelerando, né? Então, assim, mesmo que se consiga um parceiro, não se espera um impacto significativo, pelo menos esse ano, Geraldo, em relação a isso. Perfeito. Eu queria falar também, só para lembrar, né, porque é uma empresa muito importante aqui na Bahia, que é a Selen, né, que está tocando o projeto lá da Macaúba, né? Inclusive, vocês da FIEB aí têm algumas parcerias, que é outro projeto gigante aqui para a Bahia, né? Quando entrar em efetiva produção, vai ter um impacto na indústria. Mas também eu queria uma análise sua, porque voltou a se falar nisso, que é a questão da Petrobras, de repente, voltar a ter interesse em recomprar a refinaria, né? Isso foi muito forte na época de Jean Paul Prats, com a Magna. Deu uma esfriada nisso, mas na semana passada, uns 15 dias, né, voltou a se falar nisso. O que é que você acha, né? Seria bom, não seria? Enfim, a gente vê que a Selen está fazendo investimentos importantes na Bahia, né? Mas como é que você acompanha isso? Veja, a gente precisaria ter mais informações. Se isso de fato vai acontecer, se é um balão de ensaio, se está se requentando notícia velha, porque também os moldes são muito parecidos com o que se falava lá atrás. A gente não sabe, tá? Então, como a gente não tem maiores informações, fica difícil projetar um impacto. Eu só acho, e aí é uma opinião pessoal, que se isso vier a acontecer, não significa que o projeto, né, dos biocombustíveis, né, da Selen, baseado em Macaúba, deve permanecer com a Selen, que está vendo nisso um grande potencial, né? Seja para o diesel verde, para o SAF renovável, combustível de aviação renovável, isso deve permanecer. É lógico que um projeto desse, ele não é imediato, né? A empresa está investindo, tem um laboratório no norte de Minas, começa a investir na produção de Macaúba, deve continuar com outros óleos, mas a gente não sabe, talvez o início dessa produção, ainda sob a fase de teste, seja lá para 2027, 2028, até que, alguns anos depois, eu tenha a produção baseada em Macaúba mesmo. Então, assim, para esse ano, algum investimento se espera. Agora, em relação à refinaria, que é a grande produção, se vai passar ou não para a Petrobras, tem que esperar. Eu, pessoalmente, acho que em ano eleitoral é muito difícil fazer esse tipo de mudança da propriedade de capital, né? O que já foi feito, já está feito, mas nesse ano agora, assim, acho difícil isso acontecer, mas, de novo, é opinião pessoal. Temos que esperar. Eu posso estar, inclusive, completamente equivocado, mas a gente tem que, de fato, aguardar, Geraldo. Perfeito. Você ia falar das renováveis, né? Eu acabei interrompendo.
Fale aí um pouco. Eu ia falar um pouco das renováveis. O que acontece, né? A gente vê muito notícias, teve um curtailment, momentos em que a produção é travada para não gerar apagões, etc. Nos últimos anos, foi, no Nordeste e na Bahia em particular, um setor de expressivo crescimento. Só que isso gerou um crescimento da oferta de energia superior ao crescimento da infraestrutura de transmissão ou ao crescimento da demanda local aqui. Então, qual é a minha alternativa? Vender para fora da Bahia, né? Só que eu não tenho uma infraestrutura de transmissão, eu tive alguns leilões, mas isso vai até 2029, né? E por conta disso, né, e questões regulatórias que travam esse crescimento, eu acabo passando por um momento que é um momento de dificuldade no setor. Não é uma questão que vai permanecer assim indeterminadamente. A gente espera que melhore, mas não dá para cravar que esse ano a gente vai ter um forte crescimento. E por conta disso, outros investimentos, como máquinas e equipamentos que têm sido anunciados, estão rodando ainda num ritmo lento, né? Sim. Então, é um setor que ainda é uma incógnita, mas independente de ser uma incógnita de curto e médio prazo, no longo prazo tem um grande potencial. Se eu juntar isso aos combustíveis verdes, com certeza teremos um caminho de destaque na Bahia nos próximos anos. Isso, sem dúvida alguma, a Bahia talvez seja o estado de maior potencial no Brasil, mas, sem dúvida alguma, é um estado que vai crescer baseado no segmento de energias renováveis nos próximos anos. Perfeito. A gente já está chegando quase ao finalzinho da nossa entrevista. Na verdade, eu ia te fazer uma última pergunta, mas eu me lembrei de outra coisa aqui. Já que a gente está fazendo esse passeio por algumas empresas, né, com impacto na Bahia, né, com forte presença, né, já falou de Acela, em Petrobras, Unigel. Você falou da Braskem, de mudança, né, na sociedade, a mudança lá de gestão da Braskem, mas eu me lembrei também da Bamin, né, que eles estão também nesse processo aí de busca de um novo grupo, né, de um novo investidor, e com tudo que representa a Bamin ali para a região de Caetité, não só para a região de Caetité, né, tem o Porto Sul, tem a ferrovia. Você tem alguma atualização sobre isso? Assim, você tem acompanhado isso? Tem algum movimento novo nesse sentido? Não, a gente sabe que há grupos interessados, falam inclusive em participação chinesa nesse processo, e o interesse passa também pela questão da infraestrutura, né? De novo, esse tipo de informação, até que se concretize, ela fica muito limitada, restrita àqueles que estão participando do processo. É que nem compra de jogador de futebol, né? Se você avisar antes, aparece alguma coisa e mela, né? Ou pedem mais dinheiro, ou sei lá. Então, o que acontece? A gente tem notícias muito limitadas. E é importante que isso aconteça, o que a gente tem? Nós temos a licitação da FICO-FIOL, não é isso? A FICO, eu tenho um trecho que vai até de Mara Rosa a Água Boa, no início lá do Mato Grosso, que está sendo já construído. E eu teria um trecho que viria de Mara Rosa até Caetité, que seria licitado. Disso aí,
boa parte, que é Caetité até o Oeste Baiano, já tem aí 70% pronto, né? Essa licitação, uma empresa vai ganhar e, eventualmente, vai fazer o projeto ligando o Oeste Baiano até Mara Rosa, e, com isso, a gente vai ter uma possibilidade de escoamento dos grãos, principalmente de Mato Grosso e Goiás, do centro-oeste brasileiro, pelo Porto de Ilhéus. Mas qual é o problema? É o lado de cá também, né? Quer dizer, um dos problemas, mas hoje um obstáculo. Enquanto não resolver Bamin, que é a dona da concessão e não fez o investimento, eu não tenho a garantia que eu vou concluir a ferrovia e muito menos o Porto Sul. O Porto Sul, a previsão dela, no primeiro momento, era um porto de minérios, mas eu preciso investir também num porto para grãos, né? Senão não vem nada do Centro-Oeste. Não é um processo simples, né? É um processo interessante que tem um grande potencial de desenvolver aquela região, e o Oeste Baiano, portanto, desenvolver a Bahia como um todo, mas, de novo, vai depender muito do encaminhamento dessas questões. Diria que é uma incógnita, mas é um desejo e a gente precisa lutar fortemente dentro de nossas limitações para tentar viabilizar isso aí. Verdade. Perfeito. Flávio, a última pergunta para a gente encerrar nossa entrevista. Bacana, bom demais ter esse passeio aí pela economia da Bahia. Me fala no seu entendimento, na sua experiência aí de anos aí, né, acompanhando a economia da Bahia, a política baiana, enfim. O que é que você atribui, o que é que você considera que mais pesa, digamos assim, contra a competitividade da indústria da Bahia, né? Você já falou de alguma forma muito da questão dos juros, né? Mas eu me lembro de coisas aqui como infraestrutura, né? Questão de qualidade de mão de obra, enfim. Qual a sua análise sobre esse tema? Tá. Eu tenho questões nacionais, né, que afetam a Bahia, mas afetam também outros estados. E aí, sim, taxa de juros, carga tributária, né? Mas eu tenho questões específicas na Bahia. E a principal questão, tudo que você falou aí está correto, mas se eu tivesse que escolher uma questão, é infraestrutura. Na verdade, a Bahia tem condições de se tornar um grande polo logístico, ou um conjunto de polos logísticos, pela sua localização estratégica mesmo. Elo entre o Norte e Sul e saída da produção crescente do Centro-Oeste e do Oeste Baiano. Tá? Eu tenho que aproveitar isso. Eu tenho que investir nisso, eu tenho que construir portos, eu tenho que ter uma rede de fibra óticas que me permita criar uma demanda, por exemplo, para minha eólica e solar, através de data centers ou outros segmentos industriais intensivos em energia. Tudo isso passa por infraestrutura. E a gente ainda está numa janela de oportunidade, que é a nossa influência hoje no plano federal. Temos que usá-la mais. Essa é a principal questão, no meu ponto de vista. É lógico que a questão da educação é relevante, que a questão de ciência e tecnologia é relevante e que a questão do ambiente de negócios da Bahia é relevante. Temos que trabalhar para isso tudo, né? Mas uma infraestrutura de ligação, né? Ou seja, polos logísticos e articulação disso com o conjunto da economia, aí com zonas industriais inteligentes que teriam toda essa estrutura, e a gente pode aproveitar e construir isso a partir de nossos distritos industriais. Isso vai colaborar
para o desenvolvimento da Bahia fortemente. Resolver esses gargalos é fazer a Bahia avançar. Poxa, bacana. Eu conversei com o Vladson Menezes, superintendente da FIEB. Vladson, obrigado pelo seu tempo aí, por tanta informação relevante, importante. Te desejo aí um 2026 aí de muito sucesso, muita saúde, muito trabalho aí na FIEB. Enfim, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Geraldo. Um feliz 2026 para você, para todo mundo que está assistindo e para a Bahia, que é o mais importante aqui para nós, porque o crescimento da Bahia é uma melhora de vida de todos nós, da população, das pessoas que precisam. Vamos trabalhar para isso. Verdade. Terminando aqui mais uma edição do nosso Webinar da Indústria, agradecendo mais uma vez a FIEB, que apoia institucionalmente esse projeto, e até uma próxima.